Hi guys, my name is Elder Santo and today's video is gonna be about English. Se você não entendeu nada do que eu falei, fica nesse vídeo porque eu tenho uma dica muito importante para você. Nesse vídeo eu vou estar falando um pouco de como eu aprendi inglês em um ano. Exatamente, pessoal, eu aprendi inglês em um ano e não foi difícil, como muita gente acha que inglês é uma língua difícil. Eu posso te garantir que inglês não é um idioma difícil e você pode aprender inglês em um ano. E quando eu falo um ano, eu não necessariamente digo 365 dias contado. Isso pode ser em 1 ano e 2 meses, 1 ano e 3 meses, mas em média, você pode sim aprender inglês em um ano. Se você seguir todas essas dicas que eu vou te dar aqui, eu tenho certeza que você vai aprender inglês em um ano. Antes de mais nada, vocês precisam entender que aprender um novo idioma traz inúmeros benefícios para você. Um dos grandes benefícios que vocês vão estar adquirindo, né, vamos dizer assim, vai ser a capacidade de aumentar sua memória, porque você vai estar exercitando o seu cérebro de maneira diferente, você vai começar a pensar de maneira diferente, e isso vai ajudar muito na sua capacidade de melhora, isso vai ajudar bastante. E com o tempo você vai passar a pensar um pouco da maneira que o idioma foi construído, né? Porque os idiomas nada mais são do que formas de a pessoa se expressar. Então, como você está aprendendo um idioma diferente, a sua forma de se expressar também vai ser diferente. Porque inglês hoje é a língua mais falada no mundo, né? Em termos de globalização e tudo mais, é a língua que todo lugar que você for, as pessoas vão falar inglês. Não importa se você está fora dos Estados Unidos, ou Canadá, ou Austrália, e são grandes países que falam inglês, ou até mesmo o Reino Unido. Você vai para outro país, por exemplo, na Europa, que tem diversas línguas na Europa, espanhol, português, que é parecido com o nosso do Brasil, tem italiano, francês, línguas do norte da Europa, norueguês, dinamarquês, sueco. Todos esses países, pessoal, se você for para esse país, você vai poder se comunicar com inglês, porque praticamente todo mundo nesses países fala inglês. Aqui na Europa é muito comum as pessoas falarem 2, 3 idiomas. Justamente por isso, porque as pessoas têm um costume maior de viajar, por ser um lugar que tem muita cultura próxima uma da outra. E quando eu falo muita cultura, eu falo culturas diferentes, né? Porque são países diferentes. E isso obriga as pessoas a ter que aprender outro idioma. Inclusive, existem universidades também que as pessoas aqui já são ensinadas em inglês. Por exemplo, cursos de mestrado, doutorado, etc, já são ministrados em inglês. Então, pessoal, o benefício que você vai ter aprendendo um novo idioma vai ser inúmeros. Inclusive, ter o prazer de assistir um filme sem a legenda, no caso de um filme que foi feito em língua inglesa, a diferença é muito grande, pessoal, porque quando você assiste o filme em português, o filme ele é adequado também à maneira como as pessoas se expressam no português. As palavras não vão ser as mesmas. Algumas coisas, alguns sentidos e algumas falas vão mudar o sentido para poder encaixar naquela forma com que o português é feito, né? Então, o benefício é enorme. Mas, pulando o assunto aqui, eu vou falar um pouco sobre a minha jornada de como eu consegui aprender inglês em um ano. E eu falo isso com todas as certezas possíveis que qualquer uma pessoa pode aprender inglês em um ano. E vale a pena lembrar que esse pode ser 1 ano, 2 anos, 3 anos. E claro, isso é uma coisa que você vai ter que ter em mente, que nunca vai ser uma coisa que você vai parar de aprender. Porque quando você está aprendendo um novo idioma, isso vai exigir de você que você vá subindo vários degraus, até chegar nesse nível tão desejado que é o nível da fluência. Mas quando eu falo que você vai aprender inglês em um ano, eu não estou querendo dizer que você vai ficar fluente em um ano. Eu também não quero dizer que é impossível ficar fluente em um ano, porque tudo vai depender do seu esforço. Então, galera, só para organizar aqui as ideias,
a minha jornada basicamente começou de uma vontade que eu sempre tive, né, de poder viajar. E eu não sei de onde foi que eu tirei essa vontade de querer viajar e tudo mais, mas eu me lembro muito que quando eu era adolescente, digamos os 13, 14, 15 anos, tinha um jogo online que eu jogava com o pessoal da minha rua, meus colegas e tudo mais. E esse jogo era todo na língua inglesa. E esse jogo era um jogo online. Tinham pessoas de vários países nesse jogo. E a única forma que a gente tinha de se comunicar nesse jogo era através do inglês. Então, pra mim, essa foi a primeira experiência, digamos assim, de ter o contato com a língua inglesa e contato com pessoas que falam inglês, por exemplo. E era muito interessante que, mesmo apesar de eu não saber falar inglês naquela época, eu conseguia me comunicar de uma forma ou de outra com as pessoas, né? Mas, tipo assim, eram coisas básicas, eram diálogos básicos, tipo, como você está, how are you, do you want to trade this item, que significa, você quer trocar esse equipamento, tudo mais. E por aí, é claro que no jogo também tinha brasileiros, né? Então, a gente conversava também muito com brasileiros. Mas meu primeiro contato com o idioma, de fato, com pessoas que falam inglês, foi nesse jogo. E a partir daí eu percebi que, como você, querendo ou não, você aprende uma coisa ou outra aqui, você acaba que tendo uma facilidade maior, porque você já teve um contato maior com essa língua do que outras pessoas. E eu lembro que no ensino médio também, quando tinha as aulas de inglês, eu sempre achava que era muito fácil, muito simples e tudo mais. Então, nunca tive dificuldade nenhuma em fazer essa atividade de inglês. Eu sempre tirei notas boas em inglês. Mas claro que no ensino médio, o que a gente aprende de inglês é quase nada, né? Tipo, é um nível assim bem ridículo se você comparar com outros países. Por exemplo, as crianças aqui, por terem esse contato maior com a língua inglesa, elas praticamente com, sei lá, 7, 10, 11, 12 anos já falam inglês fluente. Então, o nível de inglês que a gente aprende no Brasil é quase zero. Mas eu atribuo isso também ao Brasil ser um país muito grande, né? Então, como é um país muito grande, a gente acaba que meio que se fechando ali para o nosso idioma, porque no Brasil a gente tem tudo, né? Produz tudo, tem filmes brasileiros e tudo mais, e a indústria de tradução de filme, dublagem, né? É muito grande. Então, vai ter essa coisa do Brasil mesmo, cultural, né? De não aprender um novo idioma. Mas a partir daí, pessoal, quando eu comecei a trabalhar, porque eu entrei na faculdade e tal e tudo mais, comecei a estudar engenharia de software, e sempre se falava lá, né, que as pessoas têm que aprender inglês, porque até as linguagens de programação são feitas também baseadas no inglês. Então, a gente já tem também aquele contato maior com o inglês, querendo ou não. E a maioria das documentações das linguagens de programação também são em inglês. Claro que hoje em dia tem muita tradução e acaba sendo fácil também. A pessoa pode usar o Google Tradutor para traduzir e acaba se tornando fácil. Acaba sendo aquela coisa que você não precisa, não necessariamente, aprender o inglês. E depois que eu saí da faculdade, eu comecei a trabalhar normalmente como um desenvolvedor web. E eu tomei uma decisão de fato, querer viajar, querer sair do Brasil. E eu não tinha nenhum plano em si, mas a minha primeira alternativa, né, meu primeiro ideal era ir para o Canadá, fazer um curso, sei lá, tentar a vida, procurar emprego e tudo mais. E aí eu resolvi, de fato, entrar em um curso e fazer uma estratégia de estudo. Então, o que eu fiz? Eu entrei nesse curso, e esse curso, pessoal, era totalmente online, e os professores desse curso eram professores do mundo todo, ou seja, claro, obviamente, pessoas que falavam inglês, mas não necessariamente pessoas de países que falam inglês, de países como que o inglês é a língua nativa. Porém, tinha muita gente do Canadá, muita gente da Austrália, muita gente da África do Sul, e os alunos também era a mesma coisa, alunos do mundo todo. Só que o que aconteceu é o seguinte, pessoal, a gente tinha essas aulas com os professores, mas o conteúdo em si do curso não era só as aulas ao vivo, e não presencial, né, mas ao vivo com o professor. A gente tinha também uma estrutura de estudo a ser seguida, que a gente poderia estudar da maneira que a gente bem entendesse. Então, o importante que eu quero dizer para vocês aqui é que vocês têm que
de alguma forma, procurar uma forma de você praticar o idioma. Você precisa fazer disso uma rotina e tentar incluir isso no seu dia a dia. E quando eu falo no seu dia a dia, não necessariamente você precisa estudar 1 hora por dia, 2 horas por dia. O importante, pessoal, é que você tenha o contato com o idioma, nem que seja 10, 15, 20 minutos por dia. Isso vai fazer com que você crie um hábito de estudo. Eu sei que parece meio baboseiro o que eu tô falando aqui, parece tipo o básico, mas isso realmente funciona, pessoal, porque existe uma coisa no nosso cérebro que as coisas ficam mais fáceis quando a gente consegue criar uma rotina. Então, pessoal, é muito importante que vocês consigam fazer uma rotina de estudo e que você estabeleça um tempo mínimo de estudo. Você pode começar estudando 10, 20 minutos por dia, 30 minutos, e aí você pode ir com o tempo aumentando, né, a quantidade de tempo. Eu acredito que o ideal para você, nesse período de 1 ano, o ideal mesmo seria você tentar estudar 1 hora, 1h30, 2 horas por dia, porque isso vai fazer com que você assimile com muito mais facilidade o conteúdo. Mas claro, pessoal, que vai ter dias que você não vai estudar. Isso não é um problema. O problema é, se você não estudou, por exemplo, você tem de segunda a sexta. Na sexta-feira, que geralmente as pessoas querem sair e tudo mais, se divertir. Se você não estudar na sexta-feira, não tem problema, pessoal. Não tem problema você pular um dia ou 2. O importante é que você sempre se lembre de manter a constância dos seus estudos para conseguir assimilar o conteúdo, né? Outra coisa muito importante, pessoal, você vai precisar falar inglês. Você vai ter que... Essa talvez seja a maior dificuldade que as pessoas têm, mas você vai ter que, de alguma forma, praticar a fala, a pronúncia e a conversa do inglês. Essa pode ser uma parte difícil, porém, hoje em dia, existem diversas plataformas online que você pode falar com pessoas. Você pode ter formas gratuitas, né? Existem alguns chats na internet que você pode estar conversando em inglês. Existem também plataformas pagas que você pode praticar com o professor pode conversar com você, ou até mesmo pessoas comuns que estão lá mesmo também na mesma necessidade que a sua de somente praticar o inglês. E você pode também falar consigo mesmo. Se você não tiver condições de pegar um aplicativo desse online, ou talvez não tiver com paciência para ficar procurando, mas eu garanto a você que se você jogar no Google alguma forma de comunicação em inglês, praticar inglês online, algo assim, você vai achar. Isso eu tenho certeza, porque eu tô falando porque eu fiz isso e eu achei várias formas de poder estar praticando inglês. Outra forma muito interessante é você baixar aplicativos de aprendizado do idioma, no caso, de inglês. Tem muitos aplicativos gratuitos, tem uns que não são a maneira mais, vamos dizer, não tem uma metodologia muito boa de estudo, porém, ele serve como complemento, né? Por exemplo, eu uso muito o Duolingo. Eu acho que se você usar o Duolingo, que é um aplicativo gratuito, porém, tem bastante anúncio e tudo mais, blá, 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 você vai conseguir aprender um pouco de inglês, mas eu não recomendo você basear o seu estudo somente no Duolingo. Hoje em dia, pessoal, na internet você vai conseguir baixar muitos livros de inglês também, gratuito, muitas vezes gratuito, você consegue baixar um livro de inglês gratuito e você consegue aprender inglês. Mas lembre-se, pessoal, o importante não é qual a metodologia que você está usando, porque a metodologia que serve para mim pode não servir para você e vice-versa. É muito importante que você tenha que ter em mente que você precisa criar o hábito de estudo. Esse é o essencial e você precisa, sim, ter um mínimo de horas possíveis para aprender inglês, porque não tem como você aprender inglês sem dedicar horas do seu tempo. Infelizmente, não tem como pegar um chip e botar na sua cabeça e aprender inglês. Então, voltando para a minha jornada de como eu aprendi inglês em 1 ano, o que eu fiz foi o seguinte, e vale a pena lembrar, né, pessoal, o que eu fiz pode não servir para você, então você tem que procurar uma metodologia que consiga se aplicar a você. Mas voltando à minha jornada, eu entrei nesse curso online, eu estabeleci metas, obviamente, de estudo, e eu tentava me dedicar 1 hora de estudo todos os dias. E não foi fácil, né? Não vou mentir para você e dizer que foi fácil, porque muitas das vezes que
eu chegava em casa cansado do trabalho, da faculdade e tudo mais. Era muito difícil, né? Porque você tá cansado, você não quer estudar. E aí, às vezes, eu tentava intercalar os estudos durante, por exemplo, você pode tirar também a hora do almoço e tudo mais. O que eu fazia era, às vezes, quando eu tinha um tempo livre no trabalho, eu dava uma lida em um texto, mas não necessariamente algo relacionado ao curso que eu fazia. Poderia ser um texto em inglês, um site de notícias em inglês. Às vezes, também, eu tentava assistir vídeos em inglês. Você também não precisa tá olhando para o que o pessoal está falando, você pode usar também podcasts. E eu tentava, de todas as formas, ter um contato com inglês. Eu mudei a linguagem do meu celular para inglês. Tudo que eu queria assistir, eu sempre botava em... Não assistia mais filmes dublados, né, pessoal? Isso aí, pra mim, há muitos anos atrás, até antes, né, de ter essa vontade de inglês, eu já tinha acabado com esse negócio de assistir filme dublado. O filme, pra mim, é só legendado e pronto, final. E aí eu estabeleci a minha meta de aprender inglês da maneira mais rápida possível, porque eu queria poder viajar. Eu já tinha meio que um pensamento na minha cabeça que eu ia demorar mais ou menos 1 a 2 anos aprendendo inglês, estudando, né? Aí eu criei esse hábito de estudo e era basicamente 1 hora por dia. Algumas vezes eu estudava mais de 1 hora, óbvio, mas isso vai depender também do seu humor, do seu dia, se você vai estar cansado ou não. Mas depende muito, entendeu? E basicamente, pessoal, foi só isso. Eu comecei a estudar, fiz a minha meta de estudo, eu segui todas as etapas do curso. Eu não vou mentir para você, foi muito difícil na questão mesmo de se comprometer com o curso, porque o curso tinha também avaliações periódicas. Então, eu cheguei até a cancelar esse curso, pessoal, 2 ou 3 vezes, para você ver que não foi fácil. Tinha horas que a pessoa perdia a motivação e tudo mais, mas eu sempre acabava voltando. Só que é o seguinte, quando eu cancelava o curso ou por algum motivo, eu voltava e, na verdade, eu não parava de atender, né? De ter o contato com o inglês. Eu sempre voltava e estudava inglês de outra forma, assistia um filme e tudo mais. E isso foi o suficiente, né? E logo após esse período, pessoal, de 1 ano e meio, eu fiz um intercâmbio. E eu fui pro Egito, né? Talvez eu possa fazer um outro vídeo falando sobre essa viagem. E essa foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida. Foi de ir pro Egito, né? De poder praticar inglês, de poder ouvir, de poder estar lá com somente o inglês e ponto final. E é curioso, né? Porque o Egito geralmente não é um lugar que as pessoas vão para fazer intercâmbio e tudo mais, mas eu sempre tive uma vontade de conhecer as pirâmides e parecia até loucura, né? Pelo fato de eu ser uma pessoa jovem, se eu não me engano, eu acho que eu tinha 19 anos na época, 19, 20, eu não lembro ao certo, né? Foi, sei lá, 6 anos atrás. E muita gente criticou, né? O que você vai fazer no Egito e tudo mais, blá, 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 mas isso aí faz parte também. As pessoas às vezes não entendem, né, a vontade que a gente tem dentro de si de fazer coisas diferentes. E aí, pessoal, eu fui com o meu inglês. Claro que não era um inglês fluente, obviamente, né? Era um inglês intermediário suficiente para se comunicar. E é isso que eu quero deixar claro nesse vídeo, pessoal. Eu tô falando 1 ano, mas você vai aprender o inglês em 1 ano, o básico para você sobreviver, o básico para você começar a sua jornada no inglês. Não necessariamente você vai ficar fluente, né? Porque a fluência não é tempo que determina. A fluência é o seu nível de inglês e o quanto você consegue aplicar, o quanto você consegue se comunicar em inglês enfim, para chegar na fluência de inglês exige muitas coisas, não é só você estudar, exige muita prática e um pouco de conhecimento de vocabulário, né? Você precisa ter um vocabulário grande. E aí foi isso, pessoal. Chegando nessa viagem, né, eu conversava com muitas pessoas do mundo todo, porque o Egito, na verdade, é um país muito turístico, tem muitas pessoas que vão para o Egito para fazer intercâmbio também, tem gente que vai para o Egito para estudar, pasmem, e muito turista, né? Então tinha gente do mundo todo, eu conversei com gente dos Estados Unidos, Itália, tinha brasileiros lá também, obviamente, né? O brasileiro está em todo canto, parece barata, tem em todo lugar, e aí
era muito interessante que às vezes eu falava assim com o pessoal, pô, eu tô estudando inglês há mais ou menos um ano, o que você tá achando do meu inglês? Eu lembro que eu perguntei muito isso para pessoas dos Estados Unidos, Canadá, que é a língua nativa, Austrália também. Aí eu falava, eu tô estudando aqui, estudei inglês há mais ou menos um ano, né? Porque no Brasil as condições de estudo não são muito boas, enfim. Aí eu falava com o pessoal, o que você acha do meu inglês e tal, o inglês é bacana. O pessoal ficava surpreso, falava, nossa, você está estudando há um ano, você tem um inglês muito, muito bom. E o que fez o meu inglês ficar bom, pessoal, eu vou dizer qual é o segredo. Não é o estudo, não é ler, não é escrever, é o quanto você fala, pessoal. Isso eu tenho batido na tecla com muitas pessoas que chegam para mim e falam, como é que eu posso aprender inglês? Você precisa falar para aprender inglês, porque é óbvio, isso é muito óbvio, pessoal. Quando a gente é criança, a gente aprende um idioma, não é lendo, obviamente, né, que a gente não sabe ler, não aprende um idioma aprendendo verbo to verbos, porque a gente não entende, a gente aprende o idioma ouvindo e falando. Então, o que eu quero dizer para vocês é, esse um ano, para resumir aqui o vídeo, você vai ter que estabelecer uma meta, obviamente, vai ter que achar formas de praticar o inglês, você vai ter que estudar gramática, isso aí, pessoal, infelizmente, vai ter que estudar gramática um pouco, porque também seria mais difícil, né? Mas é aquela coisa, você não precisa focar na gramática. O mais importante é conversar, é praticar o idioma. Então, galera, é isso. Basicamente, se você quer aprender inglês de maneira simples, você precisa criar uma metodologia que vá atender a sua necessidade, porque não existe... Isso é uma coisa, inclusive, que eu via nos cursos de inglês. Eu acho que isso é um erro, você tentar colocar todo mundo no mesmo pacote, porque... por mais que a gente queira, não é assim que as coisas funcionam. Cada um tem uma necessidade diferente. Você precisa achar uma metodologia que se adeque a você. Você vai precisar criar uma metodologia para você. Você pode também fazer um curso. Se você fizer um curso de inglês, vai ser mais fácil. Mas você não pode ficar dependendo totalmente nesse curso, né? Você precisa buscar outras formas de estudo. Outras formas que você possa praticar o seu inglês. E é isso aí, galera. Essas são as dicas que eu tenho pra você aí que quer aprender inglês. Parece difícil, parece complicado, mas eu acho que a parte mais difícil é você começar. Depois que você começa, tudo começa a dar certo, e tem em mente que vai melhorar bastante a sua vida quando você aprender inglês. Você só precisa mesmo ter coragem, começar a estudar todos os dias, né? Porque não vai cair do céu. Isso aí, infelizmente, não vai acontecer. E uma coisa que eu também dizer para vocês também, não desista, pessoal. Se você tem um sonho de ir para qualquer canto do mundo, se você tem um sonho de ir para a Lua, não desista. Invista nos seus sonhos, invista em você, porque no final das contas, pessoal, vai valer a pena. E é isso aí. O tempo é o melhor professor, pessoal. Então, dê tempo ao tempo, se dedique, estude e vamos para a luta. Fui!